Olá a todos, nós estamos aqui nessa experiência de entrevista coletiva com a Basília Rodrigues, a quem agradecemos por ter aceitado o nosso convite de participar do programa Mosaico. Eu sou Kesley Pereira, estudante do 7º semestre do curso de jornalismo da Universidade Católica de Brasília. Serei o apresentador do nosso programa, que é uma espécie de roda viva online. E esse nome mosaico, né, como nós resolvemos chamar, porque estamos todos num só ambiente, porém cada um na sua casa, no seu quadrado da tela. Ele é realizado pelos estudantes da disciplina de redação digital, sob a orientação do professor Alexandre Killing, com apoio da estagiária docente Raquel Porfírio. Estão com a gente o professor, como acabei de mencionar, Alexandre Killing, também, como mencionei, a estagiária docente Raquel Porfírio, e toda a turma do 7º e 8º semestre de jornalismo da Universidade Católica de Brasília. Bom, Basília, no programa de hoje nós vamos falar sobre o tema, como o professor já adiantou um pouco antes de mim, os movimentos recentes em prol das vidas negras e também sobre combate ao racismo. Nós ficamos em dúvida, Basília, e gostaríamos de saber se nós devemos te chamar de você ou de senhora, como que você prefere? Pode me chamar de você mesmo. Ótimo, ótimo. Mas uma ótima pergunta, porque quando a gente trata com fonte ou autoridades, né, o entrevistado de modo geral, eu também concordo contigo que o mais correto é tratar por senhor, senhora, mas como a gente está num meio acadêmico aí, e digamos, eu tenho praticamente a mesma idade de vocês, pode chamar de você sem problema. Ótimo, muito bom. Basília Rodrigues é repórter especial e comentarista de política da CNN Brasil. Ao longo de 12 anos, ela trabalhou na rádio CBN Brasília, onde cobria política nacional e local. Foi repórter do portal Metrópolis e da Gazeta do Povo. Trabalhou como editora-chefe da revista Evoque, foi colaboradora dos portais Jota e Congresso em Foco. O primeiro especializado na cobertura de temas do Judiciário e o segundo do Legislativo Federal. Dentre seus projetos paralelos, a gente destaca aqui para um trabalho desenvolvido para a Unicef sobre vulnerabilidade social entre jovens. Basília é nascida e criada na região administrativa Ceilândia e se formou pelo Uniceub, onde também fez pós-graduação em História, Sociedade e Cidadania. Em 2018 e 2020, foi vencedora do troféu Mulher Imprensa na categoria Repórter de Rádio. Tá certo? Faltou alguma coisa que você Tudo queira? certo, tudo certo, tudo certo. Basília, perdão. Isso Obrigado foi mais uma errado, vez. isso foi errado, isso foi errado. Basília, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda e eu passo a palavra para você agora. Pode falar um pouquinho. Então, agradecer o convite da turma. Eu tenho muito entusiasmo em poder participar desse debate, né, com estudantes, porque eu também já estive onde vocês estão, aí nessas cadeiras, cheia de expectativas, ansiedades, dúvidas, né? É, a vida ela é muito dinâmica, então, obviamente, eu não pensei em já estar numa posição de analista política após 12 anos de formada, né? 12 anos de cobertura política. Eu não imaginei também estar em televisão. Então, assim, ao longo da minha formação, eu queria ser uma boa comunicadora. Eu queria que as pessoas compreendessem o que eu falava, né? Enfim, a notícia em si, porque desde jovem eu noto, vai ser sempre um problema, né? Que as informações, elas às vezes são até importantes, mas não têm a devida repercussão por não serem compreendidas pelas pessoas, né? Isso tem a ver com um déficit da educação, isso tem a ver com um descrédito quanto à classe política, e mais recentemente isso foi um tanto intensificado até pelo descrédito, né, pela falta de confiança das pessoas no jornalismo. Então, iniciativas como esta de vocês, de reunir pessoas já formadas, pessoas que já estão aí na lida, digamos assim, para falar sobre essa profissão para a qual vocês estão treinando, né, e se formando, é muito importante. O programa Mosaico funcionará da seguinte forma: um estudante por vez fará uma pergunta dentro do quadro de perguntas, dentro dos blocos de perguntas, onde a convidada vai respondendo. É algo bem simples e podemos começar.
Basília, eu abro essa rodada de perguntas realizando o seguinte questionamento para você. O jornalismo deve trabalhar temas como racismo para conscientizar a população, né? Uma das funções do jornalismo é essa, a de conscientização. Nesse contexto, como que o jornalismo, enquanto área de trabalho, deve funcionar ou funciona na atualidade? Primeiro, fazer uma autocrítica, porque justamente nas redações, né, ou seja, os ambientes criados para tratar sobre todos os assuntos, inclusive o racismo, também é uma arena para esse preconceito, para essa discriminação. Então é muito perceptível, né, e chego até, no meu caso, a doer os olhos quando você percebe que há pouquíssimos profissionais negros, né, dentro e também na rua, né, no jornalismo mais de portaria, no jornalismo mais hard, né, de fazer a cobertura na rua. Então, eu acho que quando a gente vê séries especiais tratando sobre racismo, edições especiais, até mesmo de telejornais reunindo profissionais negros, ali há uma exceção. Ainda que toda a tela esteja plena, né, completa de profissionais negros, eles ainda são poucos. E muitas das vezes essas situações são raras. Muitas das vezes não, quase todas as vezes. Essas situações em que a gente vê muitos profissionais negros numa emissora e não só na televisão, é algo raríssimo. Então é como se a gente visse um criminoso falando de um crime. Então, os jornalistas estão aí para falar de uma prática criminosa, que é o racismo, ao mesmo tempo convive com isso também em seu ambiente de trabalho. A partir de agora, está aberto o mosaico para todos perguntarem. Vamos então com a pergunta da Laís Rocha. Laís, é com você. Boa tarde, Basília. A minha pergunta é uma questão mais profissional, mas pessoal também. Então, queria saber, assim, como ser mulher negra contribuiu para o seu crescimento profissional, claro, mas também pessoal. Eu acho que o fato de ser negra é, já é um fator, né, já é uma circunstância que me faz ter que dar mais braçadas, correr mais rápido, mais forte, para poder chegar lá. Então eu também avalio que se tudo fosse fácil, não sei se eu ainda estaria na profissão de jornalista, não sei se eu ainda teria estômago para aceitar tantas puxadas de tapete, condutas indevidas por parte de chefes, colegas de trabalho. Então, digamos que levando em consideração todo o contexto pessoal que eu também, né, vivo e até a minha condição social, como você adjetivou, mulher, negra, eu acho que, digamos, o couro é mais duro, né? Assim, eu me tornei uma pessoa mais resistente e resiliente também a algumas cruzadas de bola, né? Digamos assim, no nosso campo de trabalho. E que todo mundo vai Certo. viver. Estou vendo aí 14 pessoas reunidas nesta sala nessa sala de entrevista agora, né? Boa parte jovem, né? Que formada aí por vocês, estudantes. Então, independentemente de negro ou branco, todo mundo vai ter a sua raia para nadar. Todo mundo vai ter um campo aí de desafios e também muito fértil para vitórias também, para você poder correr e ganhar. Só que, infelizmente, por situações sociais, econômicas, de gênero, infelizmente, a luta para essas pessoas ela é mais árdua. Boa tarde, Basília. Me chamo Ed, estou no 7º semestre de jornalismo e eu queria te perguntar como o jornalismo pode ajudar na luta antirracista e o que precisa mudar nessa área. Acho que precisa discutir mais e é de fato um tema muito importante, mas ele não deve ser tratado somente nos suplementos, digamos assim, como uma série especial. Existem algumas redações, né, alguns veículos de comunicação que instituíram
políticas antirracistas. Isso é algo excepcional, né? São poucos casos, em poucos casos eu escuto falar sobre isso, né? Mas já participei de debates até com chefes de redação em que eles dizem, olha, fizemos um edital para a seleção de estagiários negros. Ah, mas isso não seria uma forma de segregação também? Não, não, eu não vejo como uma forma de segregação, porque você tem que dar para os desiguais maneiras desiguais também de competição, para poder chegar a essa equidade, que não se confunde com igualdade. Você poder dar mais armas para um do que para os outros que naturalmente teriam para conseguir ganhar essa disputa. E, enfim, as boas ideias nascem também de conflitos. Então, a vida também ela é feita de conflitos. É normal que as pessoas disputem o seu ambiente, seja na sociedade ou no mercado de trabalho. Disso eu tenho certeza e posso garantir a vocês também que todo dia vai ser de briga para poder ganhar o seu espaço ou um espaço ao sol, né, para ganhar o seu ganha-pão, enfim, mas o seu destaque na profissão. Porém, para aqueles que não têm condição adequada financeiramente falando ou de educação, para esses eu defendo mecanismos, seja por meio de políticas públicas, como as chamadas cotas, ou esses editais específicos, né, de iniciativas privadas, para que essas pessoas tenham mais oportunidades tanto na escola quanto no mercado de trabalho. Então, existem sim editores muito mais antenados, ligados a pautas da diversidade, da equidade social, que nada mais é do que também tratar de justiça social, vendo aí em seus ambientes de trabalho uma forma de inserção dessa comunidade mais pobre, mais periférica, tanto socialmente quanto da raça, para que também possam ter uma oportunidade de trabalho. Então, eu fico até feliz em dizer que eu conheço vários chefes de redação que dizem: eu quero trazer mais negros para cá, mas ao mesmo tempo também sei que eles são poucos, né? São sozinhos, não necessariamente sozinhos, mas não são maioria dentro de suas instituições. Então, pouco a pouco, a gente conseguindo mudar o pensamento desses chefes, que é quem tem a caneta na mão, quem realmente vai fazer a seleção de quem está entrando na redação, eu acho que a gente pode ter mais avanços. É difícil, né, falar sobre esses avanços, porque se você parar para pensar no fim da escravidão, passados aí 132 anos desde a assinatura da Lei Áurea, tratar isso como avanço, para mim, é muito pouco, chega a ser irrisório. Você tem um chefe que respeita a diversidade, que quer ter tantos negros quanto brancos. Esse querer é muito interessante, mas colocá-lo em prática requer mais, digamos assim, soldados dessa luta, o que não é uma maioria dentro das redações, mas saber que existem tantas pessoas de base ali, que seriam, digamos, editores, enfim, quanto chefes, de fato, né, quanto diretores de uma instituição, a exemplo da minha, que quer trazer mais negros para dentro da redação, eu fico feliz em saber que essas pessoas existem. Eu sou Ribama Martins, aluno do 7º/8º semestre, e a minha pergunta é, eu queria que você contasse para a gente qual é a sensação de fazer parte da maior emissora do mundo, né? E que chegou há pouco tempo aqui no Brasil, e se você considera um passo importante na sua carreira. E uma outra pergunta que eu gostaria que você falasse para a gente é como que foi receber o convite de fazer parte do time da CNN. Muito obrigado. Mas, de nada. Toda renovação tem um gosto muito bom, né? Como você comprar um carro novo, né? Como você vir algo aparentemente perfeito, já lustrado, né, para suas mãos. É maravilhoso estar neste momento não só de uma empresa nova que está chegando, né, como do jornalismo mesmo. Eu vejo que, em função da pandemia, mais pessoas estão consumindo informação.
e elas precisam de informações fidedignas, com a verdade, elas precisam de informações que possam ter o mínimo de confiabilidade, e isso elas vão encontrar no jornalismo profissional. Não é no grupo de WhatsApp ou naquele vídeo mais acessado da internet, né? É realmente por quem sabe fazer a notícia e quem tem responsabilidade com essa notícia. Então, eu já tinha 12 anos de rádio, né? Eu já tenho, né, o meu nome consolidado no jornalismo até aqui, pelo que eu fiz na CBN, na rádio CBN como repórter de política, e em especial de judiciário também. Eu não me via tão cedo saindo do rádio e indo para outra emissora, muito menos para outro tipo de mídia. Já tinha recebido propostas para sair da CBN para projetos como até alguns citados pelo âncora, mas lugares para os quais eu fui como uma provisória, como um freela fixo, algo assim, porque eu não queria deixar aquele porto seguro de estar no mesmo trabalho há 12 anos, né? E então, porém, quando essa oportunidade chegou, foi muito emocionante. Eu até pensei nisso hoje, por coincidência. Foi muito emocionante para mim, porque de fato eu tive uma sensação quase física de que, olha, um ciclo da minha vida se fechou, que foram os meus 12 anos de rádio, e eu estou indo para uma nova descoberta, uma nova fase, que eu sei que tem tudo para dar certo, quanto não é mesmo? Que tem tudo para dar certo, quanto é extremamente desafiador, porque as pessoas elas já sabem como eu sou no rádio, porém na TV é um outro público, é um público muito mais amplo, muito mais exigente também, e pessoas que vão ter, logicamente, uma percepção diferente de mim, né? Uma coisa é você só ouvir a voz em determinados momentos da programação de uma rádio, e outra é você ter contato com aquele profissional, com a cara, com os humores, com os erros e acertos, durante tanto tempo que eu fico em tela. Então, eu acabo criando uma relação ainda maior com esse espectador da notícia, algo que eu não imaginava que eu viveria, porque na rádio eu já recebia tanta mensagem, e assim, eu não estou falando de fãs, apoiadores, não, muito pelo contrário, de pessoas que queriam saber mais informação, ou queriam criticar, ou queriam reclamar sobre alguma coisa da vida delas, enfim, já era um turbilhão de mensagens que enfim, também por eu valorizar tanto a mídia rádio, sempre que alguém chegava e dizia na TV é muito maior, na TV você logo notará a diferença, eu quase que menosprezava essas opiniões, porque eu gostava muito do que eu fazia, sabe? Assim, o lance aqui que eu estou vivendo está maravilhoso, que é ser repórter de rádio, de política, de judiciário. Aí, um dia antes, inclusive, um dia, 2 dias antes da inauguração da TV, eu estava com uma professora, que é a Mônica Prado, ela é minha professora desde a faculdade e hoje ela é uma das minhas melhores amigas. E ela disse, Basília, preste atenção, você está saindo de uma audiência assim para uma audiência muito maior. Eu lembro, assim, que eu olhei para minha professora e eu não compreendi bem dela comparando as audiências, tanto da rádio quanto da TV, porque eu já me sentia num veículo importante, fazendo uma função importante, que é levando notícias de política para as pessoas. Então, talvez eu não esperasse tanta audiência como a CNN está tendo hoje. Não a questão da CNN, mas a TV. Eu não achava que o meu trabalho teria impacto na vida de tantas pessoas como está tendo hoje. Eu recebo muitas mensagens, tanto de gente interessada na notícia, quanto, e é o que eu acho mais legal, de pessoas focadas na questão da representatividade, de serem homens, mulheres, negros, de terem filhos negros que param na TV, em frente à TV, e dizem, nossa, mamãe, ela tem o cabelo cacheado como o meu. Então, assim,
muito mais do que a informação que eu estou levando, que é uma coisa que hoje eu faço há 12 anos na rádio, eu estou levando uma personagem para as pessoas, esteticamente falando, né, visualmente falando, eu estou levando, e isso me faz muito feliz, uma, um exemplo para as pessoas de que é possível você ser negro, uma mulher negra, como uma estudante disse há pouco, e estar, sim, na TV, numa posição de destaque e numa posição de formar opiniões. Você traduzir aquela informação, traduzir aquela votação, aquela negociação política, temas que podem ser considerados complexos ou restritos a pessoas do poder, que quase sempre são brancas. Eu também tenho a seguinte avaliação: tudo é fase. Então, neste momento, eu sou jornalista, mas eu estou como analista política, comentarista da CNN. O que vai valer para mim? Justamente o que eu levo para a vida das pessoas. Então, amanhã eu quero que elas se lembrem de mim por terem compreendido uma informação, uma notícia, ou por eu ter servido, de fato, como um exemplo positivo para a vida daquelas pessoas. Seja porque elas queiram fazer jornalismo, não, por favor, pode ser, seja porque elas queiram fazer jornalismo ou queiram fazer o que elas quiserem, mas talvez por serem negras, pobres, periféricas, diferentes do padrão, elas não acreditassem que poderia ser possível. Eu sou a Gabriela Fonseca, eu também estou no 7º semestre, e a minha pergunta é: você pode nos relatar um momento específico da sua vida que te marcou, em que você sofreu racismo e, por conta disso, percebeu o problema do racismo estrutural no Brasil? Existem várias situações, mas muitas situações, mas algumas deram um clique assim, né? Foram mais fáceis de compreender que eram mesmo fruto de racismo. Então, veja bem, eu sempre fui uma profissional muito dedicada ao que eu fazia. Sempre como estudante, sempre como jornalista de fato. Então, eu sou uma pessoa obcecada em fazer dar certo. Porém, quando você percebe que o retorno é aquém das suas expectativas e do esforço que você emprega naquele trabalho, naquele projeto, tem alguma coisa errada. E aí o erro não é em mim, é nas pessoas que estão com o poder de avaliar nas mãos. E muitas vezes essas pessoas não compreendem isso. Elas não se veem como racistas, como segregadoras. Elas acham que tomaram como base outros critérios técnicos, critérios tidos prudentes por terem relação, por exemplo, com as relações interpessoais de uma pessoa. Não, eu vou tirar a Basília dessa pauta porque ela não se dá muito bem com fulano de tal, ou não, eu vou colocar essa outra pessoa nessa pauta porque ele é um repórter muito tranquilo. Enfim, eles começam a encontrar razões para excluir uma pessoa negra do que seria um bom momento de cobertura, uma boa oportunidade de trabalho. O que eu vi ao longo desse meu tempo de trabalho, e aí eu faço questão de não relacionar a nenhum veículo ou nenhum chefe pelo qual eu já tenha passado. O que eu vi, e eu sei que eu aprendi com isso, foi uma série de situações em que eu poderia estar fazendo a cobertura, ou uma série de situações sociais em que a emissora precisava de um profissional que fosse a cara, né, que fosse ali apresentado as fontes, e eu fui preterida, não fui a escolhida, digamos assim, para fazer isso. Isso sempre me deixou muito incomodada. Nossa, sempre me deixou muito incomodada, porque eu me dedicava tanto. Eu tentava encontrar uma informação boa, uma informação certa,
e não dava certo, aí, enfim, eles teciam muitas vezes um rosário ali de argumentos para justificar o porquê de eu não estar com aquela pauta, ou não fazer aquela viagem, ou não ter ido naquele jantar, que para mim não condizia com a verdade. E é muito sério isso, porque você está tratando com os seus chefes, com os seus superiores. Você não pode levantar o dedinho e, e radicalizar, por exemplo, porque é um trabalho. Se você der problema, amanhã você é demitido por isso. O que eu poderia fazer? Olha, sinceramente, eu acho que nesse tempo todo o que eu fiz foi trabalhar cada vez mais. Existe um desses bordões aí da vida, e que eu vivo repetindo, que é assim, quanto mais eu trabalho, mais eu reconheço para mim mesma que eu preciso trabalhar mais. Porque feito notícia de jornal que amanhã embrulha peixe, hoje deu certo na sua apuração, na sua chegada ali no approach com a fonte, amanhã talvez não. Então, para mim, todo dia é um novo dia. Todo dia é um dia para eu provar para mim mesma, inclusive, que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos, que muitas vezes é só ter aquele contato ou chegar naquela informação. E vencido o dia, você dorme tranquila e amanhã é um novo dia. Eu acho que justamente por eu ser muito obstinada é que eu ainda estou no jornalismo, porque tem coisas que tiram, digamos assim, usar essa expressão, algo menor de idade, porque tem coisas que tiram tesão da gente. Quando a gente percebe que está nadando, está correndo, está indo atrás e as coisas não vêm. Por que que não vêm? Até compreendo que existem muitos profissionais e oportunidades em número menor, mas nossa, nunca vem para mim. Me chamo Andressa, também sou do 7º semestre. Você falou agora há pouco de dar mais braçadas, de uma luta mais árdua, e que isso te tornou uma pessoa mais resistente. Então, a minha pergunta é, como você rompeu esse sistema para chegar onde você chegou? Essa é uma excelente pergunta, porque às vezes também eu paro para pensar, assim, às vezes eu paro para pensar de forma objetiva o que que eu posso, como que eu posso responder a essa pergunta. Existem algumas prioridades na vida. Então todo mundo tem problemas, e esses problemas acabam funcionando como ruídos de uma comunicação, ou seja, eles atrapalham, eles são obstáculos, eles são empecilhos do que poderia dar tudo certo, mas está ali o problema. Está ali o erro quando você foi traçar a sua lista de prioridades. Então, tem que saber que existem algumas coisas que realmente são importantes e outras não. Tem que engolir alguns sapos, tem que saber gritar na hora certa, reivindicar o seu espaço na hora certa, e eu tenho certeza que de 10 vezes eu errei 7. Mas eu tentei 10 vezes a fazer essa reivindicação. Então, quando eu resumo abraçadas, passos mais intensos e tudo mais, é você realmente ter essa, não é facilidade, mas essa pretensão de sempre dar certo, mesmo quando dá errado. Gostaria de saber qual o significado e o peso da sua premiação Mulher Imprensa no ano de 2018 e 2020. Ribamar, para mim foi muito importante, inclusive situações em que eu vi como uma forma de coroar, né, 10 anos, depois 12 anos de carreira, você sentir que valeu a pena. Essas premiações em nada envolvem bonificações em dinheiro, é muito mais o reconhecimento da estátua. Imagina de você ter sido selecionada pelo que você é como profissional. Não é só uma reportagem que você fez e que foi muito boa. Eu estou tratando aí de premiações em que profissionais da área fizeram ali uma seletiva dos melhores jornalistas
e esses jornalistas tiveram o nome colocado à votação. E aí, por voto popular, sai o vencedor. Então, isso é muito legal, porque eles conseguem ali realmente limar, né, cortar os votos que sejam duplicados ou que tenha tido tentativa de fraude e tudo mais. E eu lembro que na primeira premiação, que foi realmente numa cerimônia em São Paulo, nessa segunda não teve por conta da pandemia, né, eu só recebi a plaquinha, mas na primeira premiação, o rapaz, enfim, a pessoa responsável por computar os votos junto ao Troféu Mulher Imprensa, é o técnico, né? Ele chegou para mim no fim ali da premiação e falou: olha, eu posso te dizer com certeza que você foi uma das que mais ganhou esse prêmio, assim, no sentido da sua vitória ter sido inegável. Eu não lembro qual foi bem a expressão que ele utilizou, eu até fiz um texto sobre isso. E eu perguntei para ele por quê. Ele falou que todo mundo ganha muitos votos, mas que depois essa área técnica sai cortando os votos que tenham algum tipo de inconsistência, sejam repetidos ou que fique bem claro que são fraudados, né? Que as pessoas inventaram e-mail, essas coisas, né? Para poder ter o voto. E ele falou algo do tipo assim: olha, te dizer, viu, que inegavelmente você ganhou esse voto, esse prêmio, porque foram muitos votos. Isso foi maravilhoso de ouvir, né? Então, apesar de todos os problemas, também é uma profissão que lhe dá glórias, né? É uma plaquinha, inclusive elas estão até aqui. Mas, nossa, minha mãe adorou. Trouxe, mostrei para minha mãe, mostrei para minha avó. E elas, isso é importante. Independentemente de já ter saído da CBN, elas sempre serão minhas. Então, no dia que eu sair do jornalismo também, eu ainda terei aqui esses prêmios para Basília Rodrigues. Não é para outra pessoa ou para o veículo. São meus. Eu sou Mara Soares, eu sou aluna do 8º semestre de jornalismo da Católica, né? E a minha pergunta é o seguinte: com a luta antirracista em discussão no momento, para você, o que a sociedade pode fazer para contribuir? O racismo, eu até já fiz essa análise na TV, o racismo é como uma das chagas, né, da sociedade, que é uma ferida que fica ali, a cicatriz, e sempre você vai passar o dedo e vai sentir que algo aconteceu, que algo muito forte, muito marcante ficou nessa sociedade. Situações como essa que a gente está vivendo, né, ainda, do George Floyd, pela morte do George Floyd, todos os movimentos de rua que isso desencadeou, a gente vê que essa chaga, ela está em ferida aberta, sinceramente. Então, há pouco eu disse para o seu colega que há 132 anos a gente não tem escravidão no Brasil desde a assinatura da Lei Áurea. Mas é isso mesmo? Será que quando a gente chega num hotel, por exemplo, e vê que a equipe de camareiros, de cozinheiros, é formada por pessoas negras? Quando você liga a TV e vai zapeando, né, trocando sinal, e encontra ali 10 repórteres brancos para 2 negros. Será mesmo que esse estado de subserviência, né, que é hierarquicamente abaixo na sociedade, acabou junto com essa escravidão que a gente gosta de dizer que não existe mais no Brasil devido à Lei Áurea e tudo mais? Me parece, eu acho que é mais do que uma percepção, não acabou, é uma realidade. Por isso que situações de George Floyd nos Estados Unidos, ou como a gente viu aqui no Brasil mesmo, essas coisas acontecem e chocam a população, porque é uma chaga que não se fechou. Não é uma cicatriz, é uma ferida mesmo, aberta, que ainda a gente não encontrou um jeito de curar. E a educação pode ser uma forma de fazer isso. Você me pergunta sobre a sociedade, o que pode ser feito. As pessoas precisam ser conscientizadas. E isso é muito difícil, porque você tem que chegar à alma de uma pessoa para fazer com que ela deixe marcado
uma ideia, enfim. Tem uma colega minha que diz, precisamos passar por um adestramento social. Então você tem que treinar, falar, fazer com que essa pessoa compreenda que ser racista ou tirar oportunidades de outras pessoas por serem negras é um crime, é uma maldade, é algo que não pode mais continuar a existir na sociedade, ou então, que sociedade que a gente está construindo? Acho que situações como esta que estamos vivendo hoje, em que a população, de modo geral, né, a população global, está passando por uma reavaliação, uma autocensura de vários procedimentos que pareciam tão institucionalizados, né, algo interno, né, naturalmente feito por todos nós, isso está sendo passado a limpo, o mundo está sendo passado a limpo. Até antes da pandemia, já havia, ao menos para mim, uma sensação de afunilamento, assim. Parece que todo dia uma crise, todo dia uma tensão diferente, as coisas precisam mudar. Ou então, volto a dizer, que sociedade que a gente está construindo? Acho que a gente tem hoje conflito é oportunidade, conflito é chance. Acho que hoje a gente está tendo uma grande oportunidade de dar um passo contra um passo na luta antirracial que 132 anos no Brasil não foram capazes para isso. Meu nome é Eugênia Martins, eu estou no 8º semestre de jornalismo e eu gostaria de saber o que você diria para outras mulheres negras que estão enfrentando ou estão passando por alguma situação de racismo no trabalho. Denuncie. Que é crime e você não pode querer um ambiente de trabalho que não lhe queira, né? Tem que ter mais motivos para você continuar do que para você sair. Numa situação de racismo no trabalho, isso precisa ser vocalizado. Não pode ser guardado para si, sabe? Seja por uma denúncia anônima, corregedoria dessa empresa, desse local de trabalho, seja mesmo uma denúncia na polícia. Sabe assim, colocar ordem, tacar o pau na mesa, isso precisa ser feito, porque por várias vezes a população negra, ela acompanhou atenta, mas inerte a situações de racismo. E eu não defendo luta armada, radicalismos ou coisa do tipo, mas você precisa gritar para fazer o seu espaço acontecer. Então, eu exijo respeito. Esse gritar não é barulhento, no sentido de vou matar todo mundo de surdez aqui. Não é bem isso. Mas você tem que chegar na chincha mesmo, chamar a pessoa na chincha e dizer, olha, comigo não. Isso daqui você não passa. Se depois disso a situação continuar, formalize essa denúncia, seja ao RH ou à polícia mesmo, como eu lhe disse. Algo precisa ser feito para essa situação dolorosa acabar. E eu não defendo o radicalismo, mas que medidas regulatórias, né, medidas de combate, enfim, de fiscalização, enfim, denúncias precisam ser feitas. Meu nome é Thiago Kirish, eu sou estudante de jornalismo do 7º semestre da Católica, sou indígena do povo Munduruku do Pará, e eu queria saber de você quais são os desafios que precisamos enfrentar para a gente conquistar uma comunicação antirracista. Pois é, os desafios é você seguir pela educação, seguir pelo diálogo, compreender que as armas certas são sempre as armas da fala, da retórica, da não violência, para você poder alcançar essa conscientização tão almejada por todos nós. Ou então, você acaba ficando pior do que o seu algoz, né? Você acaba agindo de uma maneira mais violenta e criminosa do que aquela pessoa que está errada na história. Já viu como as pessoas reagem diante de uma briga? Quem grita mais alto, às vezes, acaba
gritando mesmo, batendo, radicalizando, acaba perdendo a razão, mesmo tendo, né? Se perdeu, né? Acaba perdendo a razão, mesmo sendo uma situação ganha, muitas vezes. Então, eu acho que, voltando um pouco às respostas que eu já dei, Tiago, vai ser sempre um desafio. Nasceu errado, há muito tempo a gente já vive assim. Então, por muito tempo ainda, será um desafio. E a maior arma contra tudo isso é a educação. É o quanto você, Tiago Kirishi, se dedica aos estudos, ao contato com pessoas que saibam um pouco mais do que você, porque todo mundo sabe mais do que a gente. Todo mundo sabe alguma coisa a mais do que a gente. Então, essa capacidade de ser um ser humano inquieto, de poder ser uma pessoa mais valorosa para a sociedade, saber que você não é perfeito e pode agregar valor a si mesmo, seja lendo um livro, fazendo uma boa ação, eu acho que isso pavimenta um caminho positivo de combate ao racismo. Porém, ele nunca vai acabar. Dessa vez, você até citou agora nessa resposta sobre a importância da educação. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre como a educação pode ajudar a melhorar e a combater a violência racial no mundo? Acho que a educação faz a gente partir para reflexão, para uma abstração dos problemas de outras pessoas também. É você saber, você ter a possibilidade de pensar sobre os problemas que você vive, os dramas que você tem, como de outras pessoas, outras nações. Eu acho que a educação nos expõe a valores, a virtudes muito importantes, como solidariedade, caridade, né, sobre se colocar no lugar do outro. E é como fazer uma viagem mesmo, quando você lê um livro ou quando você está na internet lendo um artigo importante, tudo isso faz você sair um pouco do seu mundinho e pensar no outro. E isso, invariavelmente, o torna um ser humano mais rico. Se você acha que a política atual contribui para o racismo, e se sim, ou se não, no caso, né, de que forma? Quando você fala política atual, Laís, está falando de política de governo, eu acredito que sim. Eu acho que ter dúvidas quanto ao que a política faz no combate ao racismo não é um bom sinal. Se a gente tem dúvidas, é justamente porque essa política ela não é totalmente eficaz. Ela tem os seus feitos, né? Tem vantagens, mas ela não é suficiente para esse combate ao racismo. Então, mais recentemente, nós vimos que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, revogou uma medida que simplesmente permitia que negros, índios também, tivessem cotas em cursos de pós-graduação, pudessem subir mais um degrau, né, no nível educacional por meio das cotas sociais. Pois bem, você ter uma política de anos e por uma questão de dissabores, descontentamento político, essa política poder ser desfeita em uma assinatura, passa um sinal muito negativo de incertezas sobre o que mais pode deixar de valer simplesmente em função de um pensamento e uma caneta, né? Então, o que eu posso dizer é que as políticas que nós temos até aqui são valorosas, são importantes, mas elas não são suficientes. E o que a gente já fez, ou o que a gente já tem, não pode ser perdido, porque senão, naturalmente, a gente vai dar alguns passos para trás. Qual a importância da participação de pessoas não negras em movimentos antirracistas? Eu acho importante, Andressa. Eu acho que quem sente ou
quem sente como os negros precisa estar lá, e quem, por vários momentos da história, foi o agente causador daquele racismo, também precisa estar nesses movimentos. É uma forma de conscientização, é uma forma de prova de que aprendeu, né? Dar o exemplo também, de fato, a luta racista, ela não é só coisa de preto, ela não é só coisa de quem é afrodescendente. Porque eu gosto de falar preto, tá? Eu não vejo problema. A luta contra o racismo não é coisa só de pessoas afrodescendentes. A luta contra o racismo tem que ser de todo mundo, de toda a humanidade, de fato, porque é algo que faz mal para a população. E lhe dando um argumento econômico, quanto menos você valoriza um ser humano, menos ele produz. E o que a gente tem hoje na sociedade? As pessoas negras são as menos valorizadas. Então, economicamente falando, elas também não devolvem para o Estado o que poderiam devolver, né? Elas não conseguem produzir, muitas vezes pela mente atordoada pela perda de oportunidades, até pela questão da autoestima arrasada, muitas vezes pelas situações de racismo pelas quais elas passaram. Uma pessoa não valorizada, ela não produz. E uma pessoa que produz, ela é importante para si e para a comunidade. Então, vamos valorizar todas as pessoas, também os negros. Vamos apoiar a criação de oportunidades não pautadas na meritocracia, mas também essas políticas afirmativas que querem encontrar um espaço para quem nem teve oportunidade de ter meritocracia, de chegar lá, porque não tem um livro, não tem, às vezes não tem nenhuma condição de infraestrutura adequada onde vive, sabe? Eu fico pensando, eu moro em Ceilândia, mas eu tive muita sorte de ter pais que sempre trabalharam muito, que me deram tudo o que eu precisava, o que não se confunde com tudo o que eu queria. Não é uma questão de querer, é do que é bom para você. Então, eu tive pais que me deram educação, amor, mas isso não significa algo caro ou algo que todo mundo tinha, né? Não sei se vocês compreendem, mas enfim, nas etapas da vida, vai chegar uma hora que você vai ter tudo o que você quer, tudo que você merece, mas você vai ter que brigar por isso, você vai ter que trabalhar para isso. Em época de polarização, você acha que existe espaços na política para a ocupação de negros em cargos de grande relevância? Eu acho que a polarização ela é burra e ela não consegue chegar a políticas que sejam positivas para a sociedade, como essa de dar cargos de relevância a negros, né? Enfim, vou refazer aqui a minha resposta. Nada de bom nasce da polarização. Essa tendência da gente achar que alguns são mocinhos e outros são vilões, daí nasce um belo enredo, notícias de jornal, mas objetivamente fica sempre nessa pasmaceira da crise. Quando você chama atenção para postos de relevância, olha, eu não estou nem falando de postos de relevância, por isso que eu refiz a minha resposta. Eu estou falando de postos, ponto. Por que a gente não tem emprego? Por que a gente não tem postos, oportunidades educacionais para negros, tanto quanto para brancos? Porque a polarização de tão burra, porque ela só pensa nela, ela não consegue adotar políticas que combatam energicamente isso. Quando você tem uma coisa dando certa e aí vem um novo secretário, por exemplo, um novo ministro, e tira isso do ordenamento jurídico, ele fez isso tão somente por causa da bendita polarização.
por ele não ver quem está sendo beneficiado por aquela medida, mas por ele ver que há um viés ideológico e que está beneficiando alguns e não os que ele queria que fossem os beneficiados. Acho que a gente pode ver em postos de relevância um negro ou outro por conta da política, mas aí o critério de seleção não tem nada a ver com questão social. É realmente da política. A gente vê que pessoas que são negros e que chegaram lá escolhidos por seus chefes, mas eu não consegui, dentro da sua pergunta, eu não consigo ver assim a polarização como uma coisa que possa, de alguma forma, contribuir com a sociedade, criar políticas para atender essa massa de invisíveis para o poder público que eu estou tratando, dessas pessoas negras e pobres. E essa negritude, assim, não necessariamente ela está expressa na cor da pele. Muitas vezes está nos traços ou na distância que a pessoa vive do centro da cidade. Você não precisa ser preto para não ter tantas oportunidades quanto um preto. Às vezes você tem outras características, né, que, como traços negroides, né, que lhe colocam numa situação periférica em relação aos outros. Quando a gente fala de polarização política, eu esqueci o seu nome, quando a gente fala de polarização política, ali o jogo é muito estúpido. Ele é muito cada um com o seu, cada um querendo mais para si mesmo. Não tem nada a ver com política social. E para a gente fechar, eu gostaria de fazer a última pergunta. Na sua visão, quando nós deixaremos de nos tratar como raça e passaremos a nos tratar como humanos? Essa questão da raça versus humanos, eu acho que a gente nunca vai partir para essa nomenclatura. A gente não vai conseguir se tratar assim. Porque começou errado. Porque os problemas estão presentes na vida desses humanos todos os dias, porém, mais para uns do que para os outros. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Por que a gente fala da consciência negra e não da consciência humana? Porque essa consciência humana nunca existiu. Porque uma parte da sociedade se deleita de privilégios e outra não. Dito isso, eu não acredito que essa consciência humana será algo que nós iremos atingir dentro desse século. Por isso que existe a consciência negra, para você lembrar quem são as pessoas que realmente sofrem com racismo na sociedade, que não são os humanos, mas são os humanos negros. Então, eu não consigo ver em que momento nós vamos deixar de nos tratar pela raça para nos tratar pela humanidade. Isso nunca vai existir. Somos pessoas e profissionais em constante formação, então você sempre pode deixar uma casa mais bem arrumada, um carro mais limpo, por exemplo. Então, também esse tom de organização, de limpeza, né, que eu estou falando de coisas, de objetos, de casa, de carro, pense na sua carreira dessa forma também. Seja desde uma unha feita, sabe, que parece algo tão simples, mas é o que vai fazer a sua fonte olhar para você, pinte as unhas. Seja um livro bobo, que você acha que não lhe agregaria nenhuma informação, mas é o que vai fazer a sua fonte se identificar com você, olhe para aquele livro. Então, tente passar um brilho em si mesmo, sabe? Porque por melhor que você seja quanto a conteúdo, muitas vezes, se você não tiver a embalagem certa, na informação, no seu nome, em si mesmo, você não vende. E as pessoas, elas são muito suscetíveis a pequenos detalhes.
elas são suscetíveis a pequenos detalhes, ao que vai chamar a atenção. Às vezes você parte de algo tão grande, né? Eu estou falando até por mim mesma, porque várias vezes eu complico as coisas, acabo achando que eu preciso fazer mais e mais e mais, e simplesmente por um detalhe, como ligar para a pessoa no momento certo, mandar a mensagem resumida, uma frase, ou um smile, por exemplo, um beijinho ali, um ok para uma determinada fonte, esse beijinho aí a ver, né? Você tem que se policiar, tem que saber que não existe uma fórmula perfeita, que cada pessoa é de um jeito, cada assunto também, e tudo que você pode fazer é ser o melhor possível. E vai errar. Mas tente ser o melhor possível, que você tem mais chances de acertar do que de errar. Basicamente é isso. Não desistam do jornalismo, porque existem pessoas que não têm a mesma oportunidade que vocês de estar em sala de aula para ter uma formação em jornalismo ou para ter uma formação em qualquer coisa. A função de jornalista é algo necessário para a sociedade. Não desistam desse ideal de levar comunicação, informações úteis para as pessoas. Não desistam de ser jornalista. Digo isso do alto dos meus quase 13 anos de jornalismo. Eu ainda tenho muita coisa para viver, mas enquanto estiver conseguindo nadar, aqui estarei. Basília, agradeço pela disposição e boa vontade em contribuir para o programa Mosaico. Foi uma ótima conversa a respeito desse tema que é tão sensível, né? Importante, que é o racismo e os recentes movimentos em prol da garantia dos direitos das pessoas negras e também o papel do jornalismo, da comunicação, da educação. A gente acabou entrando no universo que daria aqui muitas e muitas horas de debate, mas foi muito útil, foi muito bom. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.